Eu agora gostaria de chamar o Ricardo Barbieri, diretor da Ágora Investimentos, e o Fernando Gaudi, superintendente de Estratégia e Inovação da Bradesco Asset, para abrirem o congresso. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Posso fazer uma sugestão? Senta ali para você ficar melhor na foto. Claro, você que manda. Eu posso não aparecer. Vocês têm que aparecer. Pessoal, vocês estão ouvindo a gente bem? Maravilha. Ricardo, desculpa. Posso usar aqui? Eu que tinha que passar. Ricardo, Fernando, muito obrigado por estarem aqui conosco. Muito obrigado à Ágora, à Bradesco Asset, por serem patrocinadoras e parceiros do Zenvest e do Z-Summit. A gente sabe que vocês têm uma mentalidade de buscar falar com o jovem, sempre por dois ângulos, olhando o jovem investidor e o jovem profissional do mercado financeiro. Eu queria pedir para vocês inicialmente se apresentarem pelo seguinte. Eu acho muito importante, todo mundo aqui certamente já conhece vocês, mas eu queria entender e ouvir de vocês como que começou, desde a faculdade até a entrada no mercado financeiro e a como vocês chegaram hoje nas posições de diretor e superintendente. Por favor. Vamos lá, então. Bom dia, turma. Posso ficar de pé um pouquinho? Lógico. Para ver, porque a luz ajuda a ver todo mundo aqui, que é o mais legal é isso, né? Quando a gente é CEO, como foi falado aqui pela Evelyn, é isso? Eu esqueci o nome. A Sofia. A Sophie. A gente nunca nega um palco, tá? Então isso aqui vale para todo mundo, tá? Então quem quer crescer na carreira, quem quer se desempenhar, quem quer entrar no mercado financeiro, o mais legal disso tudo aqui que vocês estão vivendo na faculdade é a possibilidade de estar lá e numa apresentação na faculdade, cara, você vai ser a pessoa que vai levantar e vai falar para todo mundo ouvir de forma clara, para você aparecer. Então, gente, vamos lá. Eu sou o Ricardo Barbieri, sou o CEO da Ágora, tento fazer uma gestão super animada, super próxima com a turma, consigo realizar hoje um sonho de vida que é poder construir uma empresa com propósito, com verdade, com as pessoas sem ter medo de falar bobeira, sugerir, acontecer, propor. Então, assim, a gente tá hoje num momento nosso, e assim, felicidade minha, de poder estar fazendo a gestão de mais de 500 pessoas ligadas e incentivá-las a crescer, não só na empresa, nas carreiras e nas vidas delas. Bom, as carreiras nunca são lineares, tá? Então, vocês estão começando agora na faculdade, assim como a minha não foi. Eu fiz processamento de dados no Mackenzie. Tem alguém no Mackenzie aqui? Pô, bastante gente no Mackenzie aqui. Então, a carreira ela não é linear. Então, ela vai para caminhos que você ainda não tem noção que ela vai. E a minha foi assim. Eu comecei fazendo um processamento de dados, numa época, em 94, e aí eu entrei no Grupo Bradesco, no departamento pessoal. Então, eu fazia demissões, fazia contratações, fazia um monte de coisa. A carreira avançou, eu fui para uma área comercial, então me propus aí para uma área comercial, passei, avancei para ser vendedor nas redes de agência, frequentar, conhecer muita gente, visitar a rede do Bradesco. E aí eu fui avançando na carreira, logo eu fui conseguir virar gerente ali com 22, 23 anos de idade, de projetos, de produtos. E a carreira sempre vai avançando. Apesar da gente estar sempre na mesma empresa, pode parecer, poxa, hoje é legal você curtir ou trocar de empresas. Mas se a empresa grande te propõe desafios, te propõe possibilidades de crescer, e aí eu falei para o Rafa, né, Rafa, me corta, porque senão eu não largo o microfone, tá? Então você me corta, tá? Eu estou ainda em 2001. Então, assim, a vida vai te provocar a você dar um passo à frente o tempo todo. E uma coisa que eu sempre fiz foi dar esse passo à frente. Então, muito cedo eu virei superintendente no Grupo Segurador, e lá em 2005, quando eu já era superintendente estabelecido, eu tive o sonho, fiz lá MBA, pós-graduação, e eu quis ir para o mercado financeiro. E apareceu a oportunidade no Bradesco, na área de mercado de capitais. E a gente nunca nega uma oportunidade, a gente nunca nega a possibilidade de se expor. Me expunha muito ao departamento de mercado de capitais quando surgiu a oportunidade de ir para o mercado de capitais. Em 2005, eu tinha 30 anos de idade nessa época. Meu sonho era poder ter entrado com 22, 21, 22.
mercado financeiro, eu acreditava nisso. Então, assim, eu troquei de posição sem ao menos saber qual o cargo que eu iria. Então, eu era superintendente, não estava preocupado, virei analista, porque eu queria ir para o mercado de capitais. E foi aí que eu consegui ir para a tesouraria do Banco de Investimentos, depois fui para a tesouraria do Bradesco, fiquei 12 anos na tesouraria com mesa proprietária, com mesa comercial, juntei lá um monte de mesas de operações que eu fui responsável. Em 2020, fui chamado para ser diretor na Ágora Investimentos e há 2 anos, quase 2 anos, eu virei o CEO para ajudar nessa transformação que a gente está fazendo lá. E eu queria só fazer uma pergunta antes de encerrar. Curiosidade, uma pesquisa que eu estou fazendo agora, me ajudem, por favor, a responder. Tá? Levanta a mão quem puder. Quem quer ser CEO aqui? Quem o sonho é ser CEO? Cara, 10%. 10%. Pouca gente, hein? Pô, ninguém quer ser CEO, gente? Pô. Quem aqui quer trabalhar num lugar, como líder ou não, que tem uma razão de existir, que possa fazer coisas que impactem o mundo de verdade, que possam construir coisas que vão melhorar nas áreas em que vocês atuam, mas vão melhorar de forma substancial, não só a sociedade ao seu redor, mas o mundo como um todo. Quem quer poder fazer parte de um negócio como esse? Levanta a mão, por favor. Gente, é quase todo mundo. Tá? Então, a primeira lição nossa de hoje é propósito. Né? Então, se a gente encontrar, a gente quer fazer coisas com propósito. E é por isso que a gente está com o Rafa aqui há 3 anos patrocinando. Porque quando a gente viu o Rafa fazendo e trazendo para a gente o projeto, a gente viu que ali tinha propósito, ali tinha verdade, tinha um objetivo claro de fazer com que essa juventude toda pudesse crescer e se desenvolver. Então, é por isso que a gente apoia e é por isso que as pessoas vão seguir vocês. Se vocês conseguirem comunicar que tudo que vocês fazem tem um propósito real, verdadeiro, e que vai fazer não só você e as pessoas aos seus redores, aí, ao redor de vocês, crescerem. Bom, gente, essa é a minha carreira, tá? Então, essa primeira parte aqui. Obrigado. Muito obrigado, Ricardo. Se eu puder contribuir um pouquinho com carreira, acho que o papo aqui com vocês, nessa fase de vida, enxergar a carreira e como isso aqui se desempenha ao longo da vida é fundamental, não é só um investimento. Mas vamos lá. Com certeza, até porque se a gente não trabalhar, não vai ter o que investir, né? Exatamente. Fernando, e você? Conta um pouquinho para a gente, por favor. Bacana. Bom, primeiro, parabéns aí pelo evento, Rafa. Realmente superando as expectativas, né? Muito bacana estar aqui com todos vocês, com o Barbieri aqui, contando a história, muito conhecimento, aprendizado, experiência. Vocês podem extrair muita coisa daqui hoje. E eu concordo com ele totalmente de que a carreira da gente não é linear, né? Então, a gente não... De certa maneira, a gente não consegue programar exatamente o caminho que a gente vai percorrer, mas é muito importante você saber aonde você quer chegar. O caminho que você vai fazer, você não controla, mas aonde você quer chegar, é muito importante você ter essa clareza para conseguir chegar lá, né? Então, no meu caso... eu acho que isso influencia muito diversas pessoas, o ambiente que você convive acaba gerando inquietações, acaba gerando, acaba influenciando a dinâmica nas suas tomadas de decisão, né? Então, quando eu era mais jovem, meu pai era empresário, ele tinha largado a faculdade para abrir o negócio dele, durante muito tempo o negócio foi muito bem, mas, de repente, começou a ter crises financeiras, problema, plano Collor, enfim, uma série de complicações. E aí eu via aquilo, e ele lutando lá com dificuldade, etc. E eu falava, poxa, eu quero entender de negócio, eu quero estudar muito para entender, para não ter esse tipo de problema, se eu quiser empreender, quiser, né, trabalhar, enfim. Então, eu sempre tive na minha mente isso, eu vou querer ir para a área de negócios, quero estudar, quero entender muito de finanças, entender muito de administração, negócios, contabilidade, enfim. E aí eu escolhi, fui fazer graduação, fiz graduação em Ciências Contábeis na Universidade de São Paulo, e aí eu continuei estudando, fiz doutorado, fiz um pós-doutorado na área de contabilidade e finanças, e aí, nessa época, aí teve aquele primeiro impacto de uma coisa que eu não esperava, que eu recebi um convite para mudar de estado. Eu fui para o Espírito Santo
para ajudar a estruturar e ser professor numa faculdade. Aliás, tem alguém aqui do Espírito Santo? Ninguém? Tem muita gente da FUCAP online. Ah, legal. Então, um online abraço aí para o pessoal da A gente FUCAP. está online também. Legal, muito bom. E aí eu virei professor, virei pesquisador, virei acadêmico mesmo, né? Durante muito tempo. E aí um pouco dessa inquietação também de querer empreender. E montamos, com alguns sócios, alguns colegas, uma gestora de patrimônio, que acabou virando a maior gestora independente de patrimônio lá no Espírito Santo. E aí, depois disso, mais um desses eventos um pouco aleatórios que acontecem, né? Veio a pandemia, toda aquela confusão, e eu recebi um convite para participar de um processo de seleção para ser diretor da Comissão de Valores Imobiliários, CVM, que é regulador do mercado de capitais brasileiro. E aí, enfim, eu acabei sendo selecionado, foi uma baita experiência, né? Você tira um chapéu, né? Primeiro chapéu de acadêmico, depois chapéu ali de empreendedor, depois você coloca ali o chapéu de regulador, que eu costumo brincar, só chega a bola quadrada, né? Então, só problema para resolver. Segura essa aí agora, né? E aí, depois disso, né, durante a pandemia também, então um outro desafio. E aí, depois disso, acabou lá o mandato, né, aí você tem que fazer uma quarentena, etc. Quarentena no sentido que não pode trabalhar em nenhuma entidade do mercado durante um tempo, né? E aí, depois, eu acabei recebendo convite para voltar para São Paulo, para uma asset quantitativa, e depois para a Bradesco Asset. Então, muito, muito satisfeito, um desafio enorme, né, de ajudar a estruturar uma área de estratégia e inovação, e aí acabou chegando um outro desses impactos que às vezes a gente não espera, que é a questão da inteligência artificial, que explodiu também nesse meio tempo, e a gente vai falar um pouco mais sobre isso aqui, mas esse tem sido um dos motes hoje, um dos direcionadores e um dos pontos que eu tenho mais trabalhado. Fernando, conta para a gente um pouquinho o que é a Bradesco Asset, porque eu acho importante que a gente explique para os jovens o que cada área do Grupo Bradesco faz e o que são as empresas. Afinal de contas, um dos nossos objetivos com o Congresso, além de falar de carreiras e investimentos, é explicar o mercado financeiro, explicar o que cada empresa faz. Muito bom, Rafa. Aliás, eu, quando tinha a idade de vocês, não tinha a menor ideia da diferença de uma asset, de uma corretora, de um banco de investimentos, enfim. Então, de fato, é muito importante. Então, a asset, né, uma gestora de recursos, ela basicamente toma conta do dinheiro e dos investimentos dos seus clientes, né? Então, a Bradesco Asset, o que ela faz? Todos os fundos relacionados ao Banco Bradesco e carteiras administradas é a asset que faz a gestão dos recursos que são direcionados para esses fundos. Então, fundo de renda variável, eu tenho um fundo que vai investir em ações. O que a asset faz? Ela faz toda a estratégia de decisão de investimentos, né, todo o controle desses investimentos, fundo de renda fixa, fundo de crédito, fundo multimercado. Então, basicamente, a asset faz a gestão dos recursos de terceiros relacionados, né, de clientes que estão relacionados ao Bradesco. E aqui eu preciso fazer uma propaganda, tá? 10h30, gente, na sala B de workshop, vai ter um workshop com a Bradesco Asset sobre como é a rotina de um gestor. Então, se vocês tiverem curiosidade de entrar mais no detalhe, os workshops servem para isso, detalhe. Tá. E só para dar uma dimensão de quanto que é isso em termos de valor, hoje a gente já faz a gestão em torno aí de 900 bilhões de reais. Nosso objetivo é bater 1 trilhão, esperamos que logo. Mas certamente é uma responsabilidade imensa, porque quando você está lidando com recursos de terceiros, né, você tem ali muitos sonhos, você tem ali muitos objetivos que têm que ser atendidos. Então, a responsabilidade de quem lida com recursos de terceiros, isso vale para o mercado financeiro como um todo, é enorme. Por isso que precisa também ter regulação, precisa ter muita ética, precisa ter muita transparência. Então, é isso que a gente faz no dia a dia. Barbieri, e a Ágora? A Ágora. Bom, a Ágora é uma corretora de valores, né, é do Grupo Bradesco. O papel da corretora, basicamente, é fazer a intermediação entre operações, entre clientes, ou entre clientes e a Bolsa. Mas, acima de tudo, isso é o básico que uma corretora faz. Entretanto, hoje, com o desenvolvimento do mercado,
as demandas que os investidores nos trazem são muito maiores do que só simplesmente executar uma ordem. Então, a gente oferece lá hoje quase 2.000 produtos diferentes de investimentos. Então, fazer ali a explicação, a seleção, a tradução do que significa cada um desses produtos para os diferentes níveis de conhecimento e para os diferentes perfis que o investidor tem e para os diferentes objetivos de vida, objetivos de curto, médio e longo prazo, esse acaba sendo o nosso papel, né? Fazer o entendimento do que o investidor quer fazer, seja simplesmente a educacional. Então, a gente tem uma plataforma, o Agro Academy, que é para ensinar as pessoas a investirem, mas um ponto do investimento é fazer a curadoria, selecionar entre os milhares de produtos disponíveis aqueles que vão estar na minha plataforma. Não quero colocar qualquer coisa, porque muitas vezes o cliente acha que está lá na Ágora, a Ágora do Bradesco, então eu vou comprar sem olhar. Muita gente pensa assim. Então, a nossa responsabilidade acaba sendo muito maior. Eu não posso botar alguma coisa cuja tese de investimento, cujo crédito, nível de crédito ou de risco, eu não acredite. Então, só posso botar lá coisa que eu compraria na física. E eu compraria coisa pra caramba, porque eu trabalhei em tesouraria, então eu aceito o risco, tá, gente? Mas, vamos lá, a gente só pode botar coisa que está muito redondinha. Então, o papel é esse. O papel é gerar conteúdo. Então, vocês acompanham, se vocês têm acesso lá no nosso site ou pelas nossas redes sociais, existem lá uma enormidade de conteúdos relacionados a cada empresa do Ibovespa. Então, você quer investir na Bolsa, eu tenho lá análise, toda vez que sai um relatório, a gente faz a análise, a gente faz um vídeo, explica os termos do relatório para poder instruir a pessoa a tomar uma decisão de investimento de longo prazo. Porque Bolsa é isso, Bolsa é longo prazo. Se você é para o day trading, aí são coisas de minutos. Mas a Bolsa, investimento em Bolsa, em renda variável, é coisa de longo prazo, porque os ganhos de longo prazo que a Bolsa oferece são imbatíveis. Então, não dá, você pega lá o S&P americano, pega o próprio Ibovespa, quando você olha a longo prazo. Janelas de 5 anos são curtas. Quando você pega janelas de 15, 20, 30 anos, é espetacular. Então, o nosso papel também é geração de conteúdo, não só fundamentalista, como análise técnica também, né? O cara quer saber lá se bateu o suporte, se tocou na resistência, se aquele modelo gráfico da análise gráfica do livro lá, que fala daquele monte de nome diferente que não vou citar aqui, para cada formação de candle, né, tem um ponto de suporte, um ponto de entrada, um ponto de saída, o stop loss, o stop gain. Então, a gente também oferece esse tipo de análise, além de plataformas para o cliente poder executar, fazer o day trade, fazer a aplicação. Então, assim, o papel nosso hoje é um papel mais amplo que não só a intermediação, mas ajudar a pessoa, de fato, a não cometer erros nos seus investimentos e ajudá-la a atingir seus objetivos de vida. Eu estou adorando que a gente está super alinhado, porque vou fazer outra propaganda. 13h30, na sala B também, a Ágora vai falar justamente sobre análise técnica. Vão dar uma aula sobre leitura de análise técnica, então vale muito a pena. Vamos pegar um tema aqui que o Fernando já mencionou. Inteligência artificial. Está em voga, seja para fins profissionais, seja para investir nisso, seja no Brasil, seja no mundo. Certamente, o mercado financeiro em que vocês entraram era um pouco diferente do mercado financeiro no qual estamos entrando todos hoje. Quais que vocês diriam que são as principais diferenças que vocês enxergam naquela época e hoje, considerando todos os avanços tecnológicos que o mercado viu nesses últimos 20 anos? Difícil essa para você, hein? Vai lá. Olha, eu vou dar um exemplo claro de diferença. Um evento como esse aqui não existia na minha época. Então, o fluxo de informações que vocês têm acesso hoje é muito maior do que há 20 anos atrás, né? Então, há 20 anos atrás, você tinha que ir lá na biblioteca, pegar um livro, esse livro era de difícil acesso, se você quisesse ter algum tipo de informação. Então, hoje, o acesso à informação é muito maior. O nível de tecnologia que a gente consegue utilizar no dia a dia, há 20 anos atrás, era impensável. Então, inteligência artificial, análise de dados, eu tenho uma força computacional para fazer análises que antes eu precisava de uma equipe de, sei lá, 5, 10 pessoas, eu consigo fazer hoje com 1, 2 pessoas. Então, isso mudou muito, a velocidade da tomada de decisão e da análise das informações é algo que mudou muito, muito no dia a dia.
E, para quem está chegando, esse acesso a conhecimento. Né? Se você quiser hoje, na internet você encontra aí diversos conteúdos, né, de diversos tipos. Então, tem várias iniciativas educacionais. Né? Então, a gente tem, por exemplo, o que o Barbieri falou do Agora Academy, que você tem lá um monte de conteúdo educacional e vários outros tipos de conteúdo. Então, isso eu acredito que seja muito diferente. A pessoa tem a possibilidade hoje de se autoeducar de uma maneira muito mais ampla do que tinha há 20 anos atrás. Deixa eu complementar aqui uma coisa. Alguém já ouviu falar, o seu tio, o seu pai, o seu avô, falar, na minha época que era difícil, agora às vezes está tudo fácil para vocês, está tudo na palma da mão. Alguém já ouviu isso? Pois é. Só que naquela época, quem ia para a biblioteca se diferenciava. Então, era um trajeto longo você buscar o estudo, e quando você ia atrás, era recompensador. Então, quem fala para você, quando vocês ouvirem assim, na minha época que era fácil, a época de vocês agora, todo mundo tem informação. A competição ficou muito mais difícil. O jogo é outro. Antes nós competíamos com poucos. Hoje vocês competem com todos. Então, assim, estudar continua sendo premissa para todo mundo. Agora, ir atrás, explorar no limite o que a IA oferece, vai fazer o diferencial. Porque conhecer, instalei o ChatGPT no celular. Beleza, isso todo mundo fez. Né? Não, eu estou usando o Gemini para fazer não sei o que lá, apresentação PowerPoint. Legal, está todo mundo fazendo isso. Né? Então, a qualidade hoje é outra. Então, quando alguém falar para vocês assim, na minha época que é difícil, fala, então vem aqui você agora competir com esses milhares ou milhões de pessoas que têm a mesma condição que eu. Ficou muito mais difícil. Então, estudar, se dedicar, explorar as tecnologias vão fazer a diferença. Né? Conhecer de prompt, de engenharia de prompt, agora tem que estudar. E não é só isso. Eu vou ter que agora ler sobre artes, sobre cultura, sobre muito mais temas para poder explorar a IA de maneira mais precisa. Porque falar o básico para IA, todo mundo fala. Então, todo mundo vai ter IA e falar o básico, se comunicar de forma básica, isso todo mundo vai fazer. A diferença vai ser como você vai se relacionar com a IA, né? Com que tipo de amplitude de vocabulário, né? Com refinamento de palavras, com a expressão correta do que você quer usar, com a forma de usar. Então, gente, a vida de vocês não vai ser fácil, vai ser muito competitiva, mas vai ser muito recompensador, porque hoje a riqueza está cada vez maior e mais direcionada para quem consegue gerar grandes diferenciais nessa competição que é muito mais acirrada. Não sei se isso aqui foi isso aqui foi algo para dar medo, mas é para dar medo mesmo, tá? Olha, é para dar medo. E eu queria pegar um gancho aí muito importante, que é o seguinte, eu vejo muito jovem falando o seguinte, ChatGPT, Gemini, escreve um e-mail falando isso, isso e isso para mim. Poxa, isso é uma muleta. E todo mundo faz. E todo mundo faz. Então, a gente tem que tomar cuidado para não usar da inteligência artificial como uma muleta que vai diminuir as nossas habilidades. A gente precisa continuar lendo, entendendo como se expressar e usar a língua, porque a gente tem que dar um bom prompt. Senão a gente vai ficar mais burro que a inteligência artificial, né? Tem, assim, é complexa essa discussão, mas só para vocês entenderem alguns estudos que já existem hoje sobre o uso da IA e, obviamente, que o objetivo final é ganho de produtividade. Então, eu olho a quantidade de coisas que eu consigo fazer hoje e comparo com a quantidade no dia a dia do trabalho, a quantidade de coisas que eu conseguia fazer há 3 anos atrás, antes da gente realmente ter as ferramentas, etc. Hoje já é significativamente maior por causa da IA, né? Então, a IA ela é, sim, uma ferramenta que está sendo cada vez mais usada, inclusive lá na Bradesco Asset, a gente tem vários casos de uso de IA para ler a ata do Banco Central, cartas de gestoras, relatórios de research, enfim. Aí você já consegue fazer uma análise inicial, mas depois você tem que ter a experiência, você tem que ter a vivência, você tem que ter o conhecimento para separar o joio do trigo. Né? Até porque
a responsabilidade da tomada de decisão ainda acho que vai continuar durante muito tempo, sendo do ser humano. Né? Se bem que eu tive... Esperamos, né? Eu tive recentemente em São Francisco, não sei, inclusive para um evento aí, conversar com empresas de tecnologia, etc., e hoje a gente já tem grande parte dos veículos lá que são 100% autônomos. Né? Então não tem motorista, e aí um veículo desse está tomando decisão. Se ele atropelar alguém, a culpa é de quem? Então já tem essas discussões também um pouco, né? Bateu, a culpa é de quem? Enfim. Então, isso vai chegar em outras áreas, já está chegando rapidamente. Então, tem uma pesquisa que mostra o seguinte: quando que a IA é mais útil? Ela é mais útil para direcionar profissionais de baixa habilidade a realizarem tarefas muito simples, ok? E aí você tem um ganho de produtividade. E ela é muito útil para ajudar profissionais muito experientes a realizarem tarefas mais complexas. Por quê? Porque ela consegue trazer aquele conjunto de informações, compilar, fazer uma análise muito mais rápida do que qualquer ser humano, mas aí aquele profissional que consegue realmente ter discernimento e dizer, isso faz sentido, eu vou usar, isso daqui não faz tanto sentido, etc., o cara ganha uma produtividade gigante. Quando que ela pode ser, inclusive, detratora, né, de ganho de produtividade, por gerar uma qualidade inferior? Quando você está nesse meio termo aqui, que é um pouco do que você falou. Então, se você só depender da IA, se você quiser usar aquilo como um atalho para não ter né, o trabalho de fazer alguma coisa, aí pode ter um efeito negativo, sem dúvida alguma. Então, assim, uma coisa que se eu puder dar uma dica para vocês, né, eu acho que a nova geração, ela tende a, como eu falei, ter muita informação, ter acesso muito fácil, muito rápido, é o TikTok da vida, a informação em 60 segundos e tal. Mas para você ganhar profundidade, entendimento de um assunto, como ser humano, você precisa de muito mais tempo que isso. Você precisa se aprofundar, você precisa ler, você precisa se questionar. Você tem que ler um livro e falar, puta, não entendi isso aqui, mas eu tenho que entender. Não é possível que alguém escreveu isso e eu não entendi. Né? Eu tenho que entender, eu tenho que me dedicar para entender aquilo. Se alguém escreveu, a pessoa entendeu, então eu tenho que entender aquilo. E isso demora tempo. Isso demora, às vezes. Você tem que ter paciência. Eu acho que paciência é uma palavra importante. E aí, paciência aliado à tecnologia, ninguém te segura. A gente falou de uma ferramenta, certo? E habilidades que nós, jovens, precisamos ter para trabalhar no mercado financeiro? Tanto as famosas hard skills como as soft skills. O que vocês enxergam para a Ágora e para a Bradesco Asset como sendo características interessantes? Boa. Vamos dividir aqui. Eu faço o soft e você faz o hard. A parte difícil é a sua. Gente, soft skills. O que é isso aqui? Né? A habilidade da gente se comunicar. Né? Sophie, né? A habilidade da gente assumir risco e aparecer. Todo mundo vai ser muito bom, né? Tecnicamente falando, mas vai aparecer aquele que se comunica, aquele que tem clareza ao falar, a expressar uma ideia. Então, habilidades de comunicação, aquele negócio, assim, eu pego o meu caso, tá? Quando eu tinha 22 anos, 21, 22 anos, rapidamente aqui, só para ilustrar, eu era tecnicamente muito bom, talvez o melhor na onde eu estava, onde eu trabalhava na ocasião. E aí eu tinha uma certeza na minha vida que era o seguinte: eu nunca vou falar em público, né? Eu nunca vou fazer uma reunião com várias pessoas ali para debater alguma coisa. Essa era uma certeza de vida. Eu tinha certeza que se alguém numa reunião levantasse a mão e a direção para conversar comigo, eu não ia conseguir responder. Eu não conseguia, muitas vezes. Só que aí teve um fatídico dia que eu fazia apresentações para os superintendentes na época poderem fazer treinamento para 100 pessoas e tudo mais. Isso era algo corriqueiro. E 30 minutos antes de uma apresentação dessas, o superintendente não pôde participar e eu fui designado para essa reunião. Não, eu falei, coloca outro, coloca um estagiário, eu não vou para a reunião. Não tem outra pessoa, é você. Olha, eu nunca perdi tanto peso em 30 minutos, né? Foi mais rápido que o Ozempic, né? Assim, e assim, eu entrei em pânico. E assim, eu acho que muitos de vocês, hoje,
na escola, na faculdade, quando tem um trabalho para apresentar, não, vai você, Gaudi, apresenta você lá, eu fico ali só no backstage. Passando slide. Eu fico aqui com o slide, né? Isso aqui transporta para a carreira, né, da pessoa. Então, na hora de apresentar um projeto, você vai ser o passador de slide, vai ter alguém falando. E ninguém valoriza o passador de slide. Então, assim, voltando ao exemplo que eu estava dando, essa apresentação foi tão emblemática para mim, que eu tive que fazer, porque eu saí de uma pessoa, um avestruz que coloca a cabeça no buraco, para os primeiros 5 minutos de uma apresentação que foram muito tensas para mim, que foi uma apresentação de 1h30, que eu me realizei, gente. É muito legal depois que você pega o microfone na mão e começa a falar, e você sabe do que você está falando, a sensação é muito legal. Os primeiros 5 minutos são terríveis. Dali em diante, eu recomendo a todos vocês pegarem o microfone na sala de aula e serem a pessoa que vão apresentar o trabalho na faculdade, porque é isso que vai ser valorizado lá. Então, comunicação é uma parte importante. A outra coisa é, no dia a dia, a contraposição de ideias no dia a dia de um trabalho, ou até mesmo na escola. Cara, isso aqui, se a pessoa não souber lidar, é choque. É uma ideia contra a outra, porque a minha é melhor que a sua. Enquanto você fala a sua, eu fico pensando nas falhas da sua para poder já contrapor. Isso aqui acontece nas empresas. Então, a habilidade da escuta ativa. Então, você genuinamente vai ter que entender qual é a visão da pessoa sobre determinado ponto que é conflitante ao seu. Mas o sucesso de uma negociação, o sucesso de uma relação de trabalho, de uma empresa que evolua, ou um projeto que evolua, é a habilidade de você conseguir conciliar os pontos de vantagem, os desafios, os pontos em comum e chegar dali a avançar num projeto. Então, a habilidade de abstrair uma ideia que é sua, que a gente é apaixonado pelas nossas ideias, mas então a gente vai ter que tirá-la da gente e vai ter que jogá-la de lado. Eu vou falar de alguma coisa que é externa a mim. Então, não estou mais defendendo uma ideia minha, eu estou defendendo um conceito abstrato para ser contraposto com outra pessoa. Então, a habilidade de negociar e de avançar nas conversas, seja no bar com os amigos, seja na faculdade, na elaboração de um projeto ou numa empresa, essa habilidade aqui é primordial para você ser visto como alguém que faz as coisas evoluírem na empresa e não ficar ali no choque do dia a dia. Tem várias outras aqui, mas vamos dar um pouco de espaço para os hard skills aqui. Eu concordo que o soft skill é fundamental, né? E eu acho que teve uma mudança ao longo do tempo nessa visão de soft e hard skills, né? Então, em algum momento, soft skill tinha um peso maior, aí depois, em algum momento, acho que hard skills começaram a ter um peso maior. Hard skill é capacidade que você tem de análise, programação, enfim, a gente pode colocar assim, conhecimento de regulação, coisas mais técnicas, é isso que a gente pode dizer, né? Mas hoje, certamente, o que eu vejo como mais adequado é um balanço entre as duas coisas, como o Barbieri falou. Você precisa ter a capacidade de se comunicar bem, você precisa ter a capacidade de debater, de absorver ideias diferentes das suas, mas você também precisa ter conteúdo, você precisa conseguir produzir, você precisa ganhar eficiência para a empresa que você trabalha ou no empreendimento que você está fazendo. E aí, é um pouco dessa... Hoje, o hard skill, acho que é muito dessa capacidade de você conseguir combinar e ter visões diferentes. Então, eu tenho que saber sobre finanças para trabalhar no mercado financeiro, sem dúvida nenhuma, né? Tenho que saber matemática financeira, tenho que saber de ponta a ponta, eu tenho que saber teoria de finanças de ponta a ponta, eu tenho que saber economia muito bem, eu tenho que saber contabilidade se eu quiser analisar o balanço de uma empresa, eu tenho que saber pelo menos o básico de programação. Acho que isso é uma mudança talvez importante, tá? Eu trocaria só o básico aqui, tá? Mas hoje, se a pessoa conhece Python lá na Ágora, ela já está quase para dentro já, né? Pois é, essa é uma demanda que a gente tem cada vez maior, porque é esse ganho de produtividade. E assim, quando você quer entrar numa empresa, etc., o gestor, o cara que vai te contratar, ele está olhando o seguinte: bom, como é que essa pessoa consegue me ajudar mais? Né? Se ele trouxer ganho de produtividade, se ela trouxer ganho de produtividade. E hoje, da onde que vem esses ganhos de produtividade? Saber programar, saber usar bem a tecnologia, entender de IA e assim por diante. Então, isso faz diferença, né? Faz uma baita diferença. No passado,
o cara que se diferenciava no mercado financeiro nessas hard skills era o cara que sabia VBA. VBA agora está ficando um pouco mais defasado, porque já é uma tecnologia mais antiga. Ainda se usa bastante? Se usa bastante. Mas o cara que sabe hoje VBA e Python, em termos de programação, é um cara diferenciado, né? Uma pessoa diferenciada. Tá? Então, é mais ou menos por aí. Mas tem que ter esse balanço. Não adianta também só saber isso e não ter as soft skills. Pessoal, eu tenho mais algumas perguntas aqui, mas eu quero deixar o nosso QR Code na tela para vocês poderem mandar as perguntas de vocês e eu vou recebendo aqui. Então, se vocês tiverem perguntas, já vão falando, preenchendo o formulário que vai aparecer para vocês. Ainda no tema de habilidades, como que vocês enxergam certificações, MBA, essas questões são verdadeiros diferenciais ou não mais? Ou um é mais que o outro? Ou tem alguma certificação específica? O que vocês enxergam nas instituições? Sem dúvida nenhuma, MBA é um diferencial, né? Em qualquer área que você vai trabalhar, em qualquer empresa de qualquer ramo. Você quer entrar no mercado financeiro, né? Então, se você aparecer com o CFA, já o level 1, não precisa nem ser o level 3, apareceu com o CFA feito, meu amigo, você tem porta aberta em qualquer corretora, em qualquer asset, em qualquer tesouraria de banco. Então, o CFA é uma certificação que hoje ela vale no mesmo peso de um MBA quando a gente olha no mercado financeiro. Se você é mais para análise se você gosta mais do comercial, se você acha que você quer seguir uma carreira de assessor de investimentos, que é um negócio muito legal, eu penso até para o meu futuro na vida, depois que aposentar, eu quero virar assessor de investimento, porque isso é muito legal. É um CFP, você tem portas abertas em qualquer lugar. Tá? E o mercado está crescendo. Então, certificações elas são importantes quando você quer entrar no mercado direto, financeiro. Agora, o MBA ele te abre portas de uma maneira mais ampla, em outros segmentos, em outras áreas da economia. Então, não sei se eu respondi aqui, mas é um pouco da minha visão. Certamente. E você, Fernando? Eu concordo totalmente. Eu acho que as certificações são super relevantes, importantes, necessárias. Inclusive, em alguns cargos, você só pode atuar se tiver certificação. Se você quiser ser gestor, aqui no Brasil, gestor de recursos, né, na Asset, você tem que ter CGA, que é uma certificação, e você tem que ser registrado na CVM. O CFA também vale para esse registro na CVM. Então, certificação abre portas, é um negócio ali de curto prazo. Para entrar, eu acho que a certificação é um baita diferencial. Agora, você está pensando numa carreira mais de executivo, mais de longo prazo, aí eu acho que o MBA contribui bastante também. E aí, obviamente, né, tem vários níveis de MBA, né? Aí você pode pensar desde um MBA no exterior, que tem uma carga muito mais focada, densa, é uma cara mais parecida com mestrado, aí você tem MBAs mais específicos, aí depende da necessidade de cada um. Mas sim, a evolução, continuar a mostrar isso aqui no seu currículo é importante sim, tá? A gente valoriza isso aqui sem sombra de dúvida. Eu já estou recebendo aqui algumas perguntas, mas eu tenho uma última que dialoga muito com a temática do Congresso. A gente sempre fala para o pessoal, vocês vão trabalhar no mercado financeiro, mas vocês também vão ser investidores, porque no final das contas, vamos combinar que um grande atrativo do mercado financeiro é que a gente pode ser bem remunerado. E assim, estamos num Congresso de investimento, a gente tem que poder falar sobre isso. Então, como que vocês cuidaram desse aspecto pessoal para vocês ao longo da carreira? Vocês adquiriram o hábito de poupar e investir cedo ou isso veio mais com o passar do tempo? Como que Fernando e Ricardo, enfim, pessoas físicas, como que eu posso dizer, conciliaram seus investimentos com o mercado financeiro no qual trabalham? Olha, assim, a dica que eu dou é o seguinte, se você ganha alguma coisa, primeiro você investe e depois você gasta. Né? Eu faço isso até hoje. Né? Então, assim, para investir, você precisa ter alguma renda e aí você precisa decidir o que você vai fazer. Então, eu me lembro até hoje, primeira renda que eu tive quando eu entrei na faculdade, eu fui fazer um negócio que chama PIBIC, que é uma bolsa que você ganha para fazer pesquisa quando você está na graduação e tal. E eu acho que eram R$220, né, na época. Já faz um tempinho. E aí tem inflação e tal. Mas o que eu fiz? Eu peguei desses R$220, eu peguei R$200 e comprei ações. Foi a primeira vez que eu investi em ações. Quantos anos você tinha? Isso daí eu devia ter 21, 22 anos. Tá? E aí, inclusive pela Ágora. Inclusive pela Ágora. Então, é isso. E de lá para cá, eu acho que eu sempre tento manter isso. Ganhou 100, pega lá 30, 40, enfim.
Primeiro investe, aí o que sobrou, agora eu me viro. Agora eu vou ver como é que eu vou viver o resto do mês. Deixa eu só tranquilizar vocês, a gente tem um pouco mais, tá? Tá ligeiramente errado isso. Ah, tá bom. Tem quanto mais ali, porque você sabe, né, que eu falo. É para ser o dobro disso. Tem mais? É o dobro disso. Tá bom, tá bom. Gente, no meu caso foi o seguinte, eu trabalhava no banco durante um bom tempo ali na tesouraria. Então, na tesouraria a gente opera muitos mercados. Então, por conta disso, eu acabava ficando no CDB mesmo, né? Do Bradesco mesmo, né? Que é o mais seguro de todos, para não ter aquele negócio, né? A gente tem que ser honesto e tem que parecer, não basta ser honesto, tem que parecer honesto. Então, para ninguém nunca me questionasse por que eu comprei tal investimento e a tesouraria estivesse fazendo algo parecido em algum momento da história. Então, para evitar qualquer coisa, eu sempre fiquei no CDB. Em termos de ações, eu estou bastante alocado nas ações do Bradesco, porque eu sou executivo do Bradesco, eu sou remunerado com o Bradesco, e enfim, acabo não operando na Bolsa por conta de, por ser executivo de um banco, nosso risco do banco, em algum momento, fazer uma operação com uma empresa que eu estou fazendo investimento sem saber, isso aqui pode gerar um problema para a gente lá na física, né? Que bom que a renda fixa paga bem aqui no Brasil, né? Ainda bem que a renda fixa paga bem no Brasil, mas, assim, eu desde cedo, eu comecei a trabalhar em 95, eu sempre guardei dinheiro, né? Então, como o Gaudi falou, investimento, ele é uma despesa, mais uma despesa minha, né? Então, tinha lá, sei lá, eu ganhava R$400 na época, eu guardava R$50, né? E sempre foi assim. Então, esse negócio do... E aí, gente, vale a pena ver aqui na cabeça. Quem não leu o livro Hábitos Atômicos, é um livro bem legal para a gente ler, para a gente entender como pequenas coisas que a gente faz, pequenas mesmo, ao longo do tempo, só que quando colocadas em escala temporal de 20, 30 anos, elas se tornam em coisas muito impactantes e muito, muito grandiosas. Então, eu comecei a fazer investimentos lá atrás, em 95, e nunca parei. Então, tudo que eu comprei na vida, os móveis que eu comprei quando eu casei e tudo mais, nunca financei nada, porque eu sempre guardei dinheiro. E o efeito, e a beleza da coisa, né, a gente falando de investimento, né, a beleza da coisa é os juros compostos. Esse negócio, né, muita gente fala, né, que Einstein dizia que uma das maiores forças do universo é o poder dos juros compostos, né? Isso é verdade. Ao longo do tempo, quando você chega num valor que ele já é mais representativo, os juros acabam sendo muito maiores do que você bota mensalmente lá. Então, você ganha um sócio, que é o juros que está botando dinheiro para você. Então, esse negócio, até eu gosto de fazer essa conta, né? Se você coloca R$500 por mês hoje, que não é muita coisa, não é para qualquer um, mas não é muita coisa. R$500 por mês hoje, em 30 anos, eles viram quase R$600 mil nesses juros de 15% que a gente está vivendo hoje, né? Então, assim, a diferença é muito impactante. Outra coisa, uma conta que eu gosto de fazer, se você pega lá R$10 mil, R$100 mil, ou R$1.000 hoje, R$1.000, e guardou para o futuro, esse negócio aqui, em 30 anos, ele vira 60 vezes mais. Então, você guardou R$10 mil e vou guardar para minha versão do Ricardo Barbieri daqui a 30 anos. Um presente que estou dando para ele. R$10 mil hoje vale R$600 mil lá na frente. Esses R$10 mil hoje que compra sei lá, que compra R$10 mil, não compra carro nenhum, né? Vai comprar um carro, sei lá, um carro novo, um carro 82, né? Um Escort de 82, uma bicicleta. Se esse dinheiro que comprou hoje uma bicicleta de 10 mil, uma bicicleta esportista, né? Triathlon, né? Elétrica. Lá na frente, esses mesmos R$10 mil vão ter virado um poder de compra equivalente a um carro zero, a um Toyota zero, um carro de 160, 180 mil reais. Então, esse lance de você guardar dinheiro e projetar e deixar para a tua versão da frente decidir o que fazer, isso aqui tem um poder gigante na vida de vocês lá na frente. Assim, mas a hora também de vocês perderem é agora. Pensa nisso. Aqueles primeiros R$200 que eu investi, vocês acham que eu ganhei ou perdi dinheiro? Perdi. Fiz um péssimo investimento. Comprei uma ação ali, achei que a empresa está aí até hoje, mas assim, caiu, né? Então, é isso. E é assim que a gente aprende, né? Uma vez eu fiz uma consultoria para uma empresa,
sobre... era tesouraria e era uma empresa, enfim, do ramo do agronegócio, e aí os caras estavam fazendo hedge lá, porque eles exportavam e tal. E aí a brincadeira que eles tinham internamente é que eles começaram a operar com opções na Bolsa de Chicago, e aí eles tinham perdido 3 milhões na época de reais, alguma coisa assim, porque fizeram alguma operação errada, e eles falavam, não, esse daí não foi perda, não, foi o preço que a gente pagou num curso básico de opções. Né? Foi o precinho que a gente pagou. Ou seja, você tem que enxergar um pouco nessa... Assim, a gente tem que fazer as coisas e, obviamente, a hora de errar é quanto mais cedo, melhor, porque você vai aprender e você tem tempo para recuperar. Você não pode errar quando você tem lá 70 anos, né, 80 anos, tá dependendo, aí fica muito mais complicado. Então, e valores menores, obviamente. Então, a gente tem que ter isso em mente também. Né? Você tem o Brasil, certo, sem dúvida nenhuma, é o país da renda fixa, porque juros real alto, taxa... O próximo painel, inclusive. Dobra o capital aqui em 5 anos com a taxa hoje, né? Mas você tem várias outras oportunidades de investimento, bolsa e novos tipos de investimento que vão surgindo hoje, cripto e assim por diante, né? Que você tem que testar, entender como funciona e você vai eventualmente perder e você tem que estar ok, mas você tem que estar saber o quanto você pode perder, né? Não é entrar numa dinâmica de aposta, assim por diante. Aí Deixa eu vou interromper vocês. Vamos tentar fazer um bate-bola rápido aqui. A gente recebeu algumas perguntas, eu quero ver se a gente consegue responder tudo rapidamente. Se vocês fossem entrar no mercado financeiro hoje, vocês entrariam em qual área? Tesouraria. Eu acho que é a asset mesmo. Que bom que vocês fizeram, então. E se vocês pensassem na sua carreira toda, qual foi o momento mais difícil dela? Olha, para mim foi quando eu tive que ser sabatinado pelo Senado para o cargo de diretor da CVM. Então, eu tive que ir lá conversar com um monte de senador, no Senado Federal, no meio da pandemia, um ambiente que eu não estava acostumado, político, e os caras perguntando um monte de coisa. Foi tenso. Eu acho que eu emagreci ali, tipo o Barbieri aquela vez lá. Né? Ozempic em 30 minutos, né? Olha, eu já perdi bastante dinheiro em tesouraria, tá? Foi bem difícil, tá? Então não é fácil, mas ganhei muito mais do que perdi. Bom. Mas acho que o momento mais difícil foi quando eu quis fazer a transição de carreira, que na ocasião eu não tinha um sucessor na área que eu tinha, que foi a transição para o mercado de capitais. Ela foi meio tensa, foi bem tensa. Essa fase que você é um superintendente e vai virar um analista, e onde a tua executiva não permite que você faça, mas depois você consegue. Então, essa transição de carreira foi tenso para mim. E a última, quando vocês olham para os jovens na Ágora e na Bradesco Asset, mais ou menos qual a idade média deles? Vocês sabem dizer? 22, 23, por aí. 21. Inclusive tem estagiário nosso aqui, olha, ó. Tá quantos anos? 25. Mas é isso aí, 23, 25. Não, tem estagiário de 27, 28. Estagiários vão ali na casa dos 20. Tem bastante. Olha, estamos chegando aqui ao final, nosso tempo está se encerrando. Queria agradecer imensamente. Mas antes de todo mundo bater palma, vamos tirar uma selfie com o pessoal? Vamos lá. Se vocês quiserem ficar em pé, levantar, pessoal, vamos fazer isso aqui. Aham. É melhor eu ficar na ponta, peraí, porque daí eu pego o meu... Eu mando para vocês também. Mando, lógico. Cola lá. Pessoal, todo mundo olha aqui. E vamos dar um berro aí. Z-Summit, 3, 2, 1. Z-Summit. Boa. Gente, muito obrigado. Muito obrigado. Aproveitem o dia.